A MV Agusta chamou atenção ao anunciar um motor de 5 cilindros com uma configuração bem exótica, uma disposição em quadrado, algo conhecido como Square Engine, ou também chamado motor em U, usando 2 virabrequins. Vamos conhecer melhor esse motor? Fala pessoal, motos e tal. Na possibilidade de criar um motor de 5 cilindros em linha ou um V5, uma configuração que por si só já é considerada rara, ou até melhor, desenvolver um 5 cilindros VR, a MV Agusta apareceu com 5 cilindros Square, e eu nunca imaginei que alguma empresa investiria em um motor Square novamente. Afinal, essa configuração exige obrigatoriamente 2 virabrequins, algo que já vimos no motor da Suzuki RG500 ou então no conhecido motor da Ariel 4, um 4 cilindros Square, com cada virabrequim possuindo 2 cilindros com uma defasagem de 180 graus entre os pistões. Afinal, esses motores eram praticamente 2 bicilíndricos de 180 graus unidos, mas com uma diferença de meia volta entre os virabrequins. E apesar da tendência de um movimento semelhante a uma gangorra em cada virabrequim, um desbalanceamento natural, com a defasagem de meia volta entre eles, os pistões de cada extremidade realizavam o mesmo movimento e no geral se tornavam motores bem estáveis. Mas no motor de 5 cilindros da MV Agusta temos 3 cilindros no virabrequim dianteiro e 2 cilindros no virabrequim traseiro. Virabrequins que obrigatoriamente devem ser conectados diretamente por engrenagens, o que também faz com que cada virabrequim gire em um sentido, o que ajuda muito no cancelamento do efeito giroscópio do motor, melhorando bastante a agilidade da moto em curvas. Sabendo que temos 3 cilindros para o virabrequim dianteiro e 2 cilindros para o virabrequim traseiro, podemos enxergar basicamente um tricilíndrico unido com um bicilíndrico no mesmo bloco e possuindo um único cabeçote, algo diferente do que é encontrado em motores em V, onde pela distância entre as bancadas possui 2 cabeçotes. Mas possuindo apenas um cabeçote, temos um problema que já existe nos motores VR, que se você não conhece, são motores em V com um ângulo bem fechado, a ponto de usarem apenas um cabeçote. Tem um vídeo dedicado aqui no canal sobre eles. Com apenas um cabeçote, fica difícil administrar os dutos de alimentação e escape dos cilindros. Olha só, quando olhamos para um motor com os cilindros em linha, conseguimos colocar um coletor de admissão de um lado e o coletor de escape do outro lado. Em um motor em V com 2 cabeçotes, a mesma coisa. A alimentação do motor pode ser central e as saídas por fora. Mas em um motor VR, onde os cilindros não estão alinhados e usam um cabeçote, com a alimentação entrando de um lado e escape saindo do outro, significa que os dutos de admissão e escape de alguns cilindros serão maiores do que os outros, inclusive com um longo caminho dentro do cabeçote, algo que não é saudável para o desempenho do motor. Um problema que vimos claramente que a MV Agusta já resolveu. Olhem só. As saídas de escape são repartidas para cada grupo de cilindros, 3 pela frente e 2 por trás. E a alimentação do motor vem de cima, direcionada corretamente para cada válvula de admissão. Inclusive, são 2 entradas por cilindro. Cada válvula de admissão tem seu próprio duto de admissão. Já vimos que a MV Agusta está caprichando muito nesse projeto. Também podemos ver que o motor possui 2 eixos de comando de válvulas em cada extremidade, que cuidam obviamente das válvulas de escape, e no centro, um único eixo de comando para admissão. Algo já esperado, é o mesmo sistema usado no VR6 da Rorex, já que o eixo central pode acionar as válvulas de admissão dos 2 grupos de cilindros. Mas eu aposto que muitos estão se perguntando qual será a defasagem do virabrequim dos 3 cilindros e qual será a defasagem do virabrequim de 2 cilindros, e também o quanto eles estarão defasados entre si. Será que é um 3 cilindros de 120 graus com um bicilíndrico de 180 graus? Ou um tricilíndrico flat plane com um bicilíndrico de 270 graus? Antes dessa análise, quero convidar a vocês a conferir aí no comentário fixado produtos selecionados pelo canal para você e sua moto. Aposto que irá encontrar o que precisa, sem falar que tem listas específicas para várias motos. Bom pessoal, todos os motores 5 cilindros que conheço possuem combustões em tempos iguais. São todos motores event firing, onde elas ocorrem com intervalos de 144 graus de rotação, uma vez que cada cilindro tem uma combustão a cada 720 graus de rotação, 2 voltas. Seja nos 5 cilindros em linha, onde literalmente temos o virabrequim com os moentes espaçados a cada 72 graus, e o mesmo para motores VR5 que também possui combustões em tempos iguais a cada 144 graus de rotação, onde a diferença é que temos os moentes da bancada de 2 cilindros com um offset adicional aos 72 graus, compensando a inclinação das bancadas.
Mas nesses motores estamos falando de apenas um virabrequim. Como os 5 cilindros da MV Agusta se trata de um square e temos virabrequins contrarrotativos, provavelmente as defasagens entre os cilindros devem procurar o melhor balanceamento do motor, já que ele tem o propósito de girar acima de 16.000 RPM, e dada a informação oficial da MV Agusta que ele terá uma ordem de ignição única, eu acredito que teremos um motor Ori-Firing com combustões em tempos desiguais, algo comum no mundo das duas rodas. Mas é quase impossível adivinhar a configuração dos virabrequins que será escolhida para esse motor. Podemos ver pelo design que o grupo bicilíndrico ficará centralizado em relação ao tricilíndrico, como um motor VR, mas dá para imaginar várias possibilidades de ordem de ignição. Poderíamos ter os cilindros 1, 5, 4 e 2 subindo e descendo ao mesmo tempo, com o cilindro 3 defasado em 180 graus aos outros cilindros, pois os virabrequins contrarrotativos autocompensam forças de balanço parasitas vindo da correção natural do balanço primário pelos contrapesos do virabrequim. Se esse for o caso, teríamos 2 cilindros entrando em combustão ao mesmo tempo a cada 360 graus de rotação, mas com o cilindro 3 entrando em combustão em 180 graus em relação a eles. Ficaria mais ou menos assim. Ou então, poderíamos ter os cilindros 1 e 4 a 360 graus um do outro, defasados em 180 graus em relação aos cilindros 5 e 2, que também estariam em 360 graus um ao outro, e o terceiro cilindro a 90 graus em relação ao primeiro e quinto cilindro, onde poderíamos ter uma ordem de ignição de 0 graus, 180, 360, 450, 540, e o ciclo se repete. Bom, lembrando que estamos considerando uma ordem de ignição em tempo desigual, pois a MV Agusta disse que seria uma ordem de ignição diferenciada dos outros 5 cilindros já existentes, mas não dá para prever nada, só deixar a imaginação fluir mesmo. Como esse motor será modular, tendo uma cilindrada de 850 até 1150 cm3 e irá girar acima de 16.000 RPM, pelo limite de velocidade de pistão, considerando um pistão forjado, podemos estimar um curso de virabrequim de no máximo 43 mm, o que faria com que esse motor fosse limitado em baixas rotações. Mas a MV Agusta diz que ele terá um bom comportamento em baixa RPM e destaca que não terá comando variável, o que reforça ainda mais, na minha opinião, que será um motor Ori-Firing com combustões desiguais. Além disso, o motor virá com bomba d'água e bomba de óleo elétrica, o que é extremamente interessante, pois o fluxo de água e óleo não depende da rotação do motor, onde o sistema de lubrificação pode ser pressurizado antes mesmo do motor entrar em funcionamento. Sem falar que a bomba d'água pode continuar funcionando alguns segundos após o motor ser desligado para ajudar no processo de cool down, algo que já foi explicado aqui no canal. Por curiosidade, podemos ver pelo design do motor que a saída de força será pelo eixo do virabrequim de 3 cilindros. O virabrequim de 2 cilindros apenas irá tracionar o virabrequim de 3 cilindros por engrenagem. Infelizmente, não temos tantas informações sobre esse projeto, mas esse motor é algo totalmente inovador e inesperado. Diz pra mim aí nos comentários o que você acha sobre ele. Acredita que ele terá combustões em tempos iguais ou combustões em tempos desiguais? Espero que tenham gostado desse vídeo, então não se esqueçam de deixar o like e conferir aí no comentário fixado produtos selecionados para você e sua moto. Considere apoiar o canal se tornando membro a partir de R$ 2,99 por mês. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo e falou!